Capítulo 14. A avaliação prática acabou. Enquanto os cães voltavam. Normalmente, os cães recebem o cadáver do monstro como despojo. O mesmo aconteceu com os filhos dos Baskervilles. Eles adquiriram escudos, espadas, colares, etc. feitos com partes dos cadáveres dos monstros. Através desta oportunidade, os jovens cães ficariam mais fortes. O exame que estava tenso até o término da prova escrita desapareceu como se tivesse sido lavado após a definição das classificações. Talvez pela experiência de rolarmos juntos em condições extremas por muito tempo, um amor fraternal desconhecido e estranho foi surgindo em toda a turma. Claro, apesar disso, ainda havia alguns irmãos que não se davam bem, mas a maioria deles resolvia seus problemas durante o exame prático ou morria. Então, inesperadamente, brigas internas raramente ocorriam na aula. Dessa forma, durante alguns dias por ano, um ambiente descontraído permeou os Baskervilles após o exame prático. Hugo Baskerville, chefe da família Baskerville, estava recebendo um relatório de Butler Belrimore. Quem pegou o quê? É quase inédito que um super-humano que atingiu o nível de mestre da espada duvide de seu próprio corpo. Mas neste momento, Hugo estava claramente duvidando de seus ouvidos. O diácono Belrimore leu o relatório novamente com uma voz clara e entusiasmada. Vikir Van Baskerville na turma de 8. Cruzou a linha limite e entrou na zona proibida durante a avaliação prática. Caçou Cérbero com sucesso, um monstro de perigo grau a mais. Isso é tudo. É a segunda vez que ele fala, mas ainda parece ridículo. Uma criança de 8 anos saiu para a área proibida e voltou viva. Na verdade, isso por si só é ótimo o suficiente. Ser capaz de desenhar um mapa ou ouvir testemunhos que os ajudam a adivinhar a topografia e o ecossistema fora da zona não selada já é uma conquista tremenda. Porém, essa criança inédita de 8 anos foi para o inferno e voltou ilesa à vida. E até trouxe de volta Cérbero, o cão de guarda do inferno. Cérbero é um monstro de alto escalão com o qual até mesmo os cavaleiros guardiões da família se sentem sobrecarregados de lidar. Hugo acariciou a barba com uma expressão confusa. No entanto, o relatório detalhado que se seguiu foi ainda mais absurdo. Hugo releu o relatório uma vez e baixou os óculos de leitura. Ele atraiu Cérbero para uma armadilha e o esfaqueou com sua lança na garganta? Você acha que isso faz sentido? Originalmente, era um objeto ferido por bárbaros, e também há informações de que veneno foi aplicado na garganta. Senhor, não importa o quão ferido esteja, é a mesma coisa. Que veneno foi forte o suficiente para mandar Cérbero embora? Onde mais ele disse? Isto é, nada mais foi registrado no diário de caça. Eu ia perguntar ao jovem mestre, mas ele disse que estava cansado e voltou direto para o dormitório. Ao ouvir as palavras de Belrimore, Hugo ficou com uma expressão atordoada por um momento, depois riu. O jovem já está confuso, mas informação é poder e poder é valor. Autovalorização é o que você deve criar e proteger. Hugo voltou seu olhar para o relatório. É admirável que Vikir não tenha revelado imediatamente o veneno que pegou Cérbero, mas também é admirável que ele não tenha levado o cadáver de Cérbero diretamente aos cães-guia, mas o cobriu com terra e o escondeu até que a avaliação prática terminasse. O diácono Belrimore admirou. Sua paciência é realmente incrível. Quando eu tinha 8 anos, faria qualquer coisa para ser elogiado pelos adultos e respeitado pelos meus irmãos. Se eu tivesse capturado Cérbero aos 8 anos de idade, eu o teria entregue imediatamente aos cavaleiros guardiões, para receber elogios e atenção. Se eu fizesse isso, acabaria parecendo o velho Santiago. Hugo referindo-se a um pescador de uma lenda de um passado distante. Ele saiu para o mar e pegou um enorme peixe-monstro, mas enquanto amarrava o peixe a um barco e o arrastava, encontrou um grupo de tubarões, tirou toda a sua carne e voltou para casa com apenas um osso enorme. Se Vikir tivesse capturado Cérbero e começado a arrastar aquele enorme cadáver, ele teria sido alvo de muitos irmãos. Ele poderia ter sido morto se não bastasse ter sido privado de todas as suas conquistas. Depois de ouvir as palavras de Hugo, Belrimore sentiu um arrepio na espinha com os sangrentos costumes familiares dos Baskervilles. Para ser sincero,
Fiquei muito surpreso. Não é o nome do meio de Leo ou Lá, mas uma pessoa talentosa como essa nasce entre os jovens que tem o nome do meio de Van. Sou diferente dos chefes de família anteriores. A linhagem não deve ser considerada importante ao criar cães de caça. Existem cães feios de sangue bom e existem cães bons de sangue pobre. Não me importa se é filho de uma mulher imperial ou filho de uma prostituta de rua. Contanto que você tenha talento e coragem suficientes. Os olhos de Hugo, murmurando em voz baixa, olham pela janela para a torre distante. Seu segundo filho. Belrimore percebeu o que Hugo estava pensando quando olhou para o pináculo, que estava treinando no topo do pináculo. Disse que mesmo entre cães de bom sangue existem cães feios. Você vai entender? Desculpe. Hugo acenou com a mão. Tudo bem. Eu sou o único que perde se tiver que ficar chateado por causa do meu filho estúpido. Eu só preciso de uma diversão. Seu olhar caiu pela janela, desta vez para o relatório. Belrimore acenou com a cabeça quando percebeu as intenções de seu mestre. Vou ligar para o mestre Vikir. Várias horas depois Vikir ficou na frente de Hugo. Hugo ainda não fez rodeios. Ele apenas perguntou: como você pegou Cérbero? Coloquei chocolate na garganta dele. Foi o mesmo com Vikir. Frase única e resposta imediata. Não houve flacidez ou gordura na conversa de Hugo com Vikir. Os olhos de Hugo se arregalaram. É chocolate. Chocolate é veneno para monstros caninos. Foi por isso que você pediu chocolate outro dia? Sim. Vikir deu uma resposta curta. Depois de pensar um pouco, Hugo abriu a boca novamente. Se for verdade, o valor da informação é muito grande. Será útil ao subjugar monstros caninos. Haverá muitas vantagens no comércio com a Guilda da Informação ao aumentar os resultados do despacho. Eu também acho. O canto da boca de Hugo subiu ligeiramente com a resposta indiferente de Vikir. Hugo perguntou com uma voz provavelmente fria. Ele disse: ouvi dizer que quando o mordomo perguntou, ele não respondeu corretamente sobre caçar Cérbero. Você tem razão. Porque ele não é meu mestre. Então quem é seu mestre? À pergunta de Hugo, Vikir respondeu novamente com calma. Eu pertenço a uma família, então o dono da família não seria você. Com isso, Hugo finalmente acenou com a cabeça e sorriu satisfeito. Você aprendeu bem. Como recompensa, a carcaça do monstro que você capturou pertencerá a você por completo. Cérbero, um monstro de perigo grau a mais. Seu cadáver valeu o custo. Dentes e garras eram usados como armas, órgãos e carne como alimento saudável, e ossos e pele como armadura. Não há nada para jogar fora dos cadáveres de monstros de alto escalão. Foi uma grande recompensa receber tudo isso na íntegra. Além disso, Hugo deu outro prêmio a Vikir. Como você ficou em primeiro lugar tanto em redação quanto em habilidades práticas, as expectativas de sua família são altas. Se houver algo que você queira, me diga. Você já não entregou o cadáver de Cérbero? Essa é a minha ideia. Eu quero ouvir o que você quer. Vikir arregalou um pouco os olhos. As palavras de Hugo foram um tanto surpreendentes. Isso ocorre porque ele nunca teve um histórico de perguntar aos filhos o que pensavam. Ele apenas dá ordens. Quem perguntaria a um cachorro o que ele pensava? Mas essas variáveis são sempre bem-vindas. Pensando que isso facilitaria as coisas, Vikir expressou sua opinião. Eu quero entrar na biblioteca interna. Com essas palavras, os olhos de Hugo se estreitaram. A biblioteca interna é uma enorme biblioteca localizada nas profundezas da fortaleza da família Baskerville e é grande o suficiente para rivalizar com a maior biblioteca do mundo, a Casa dos Morgue. Hugo apoiou o queixo no queixo e ponderou por um momento. É raro para ele. Vá até o fim. É um lugar onde apenas aqueles de sangue puro podem entrar. Você sabia e perguntou? Com essas palavras, Vikir arregalou os olhos. Um olhar que ele não conhecia. Eu não sabia disso porque não tinha nada para levar na biblioteca na minha vida anterior. Cultura, esgrima e outros conhecimentos eram suficientes para serem ministrados em aulas dentro da família.
Vivia contente com a realidade e não demonstrava vontade de aprender mais. Essa era a virtude do cachorro e foi domesticado dessa forma. Eu não sabia. Se não funcionar, farei de outra maneira. Vikir rapidamente mordeu o pé. Bem, isso não importa. É o suficiente para entrar furtivamente na calada da noite. Mas as coisas acabaram mais simples do que o esperado. Você pode ir. O julgamento de Hugo foi rápido. Antes que Vikir pudesse assumir uma expressão atordoada, Hugo continuou. Eu não posso te dar muito tempo. 10 dias serão suficientes? Basta um dia. Não há necessidade de alertar Hugo ficando muito tempo na biblioteca. Hugo olhou para Vikir com um leve sorriso. Que livro você quer ler em apenas um dia? Aprendi sobre história da família durante uma aula de artes liberais e só queria saber mais sobre isso. Ele apenas publicou qualquer livro com moderação. Mas Hugo deve ter gostado bastante da resposta de Vikir. História de família. Sinto tão bem. É bom ter orgulho de estudar a história honrosa de sua família. Se você ver ele falando de orgulho, que ele não é prejudicial. Hugo até recomendou um livro para Vikir ler. As Profundezas da Biblioteca Interna. Se você olhar na linha do meio da biblioteca na sexta área de controle, há um manual de esgrima chamado Baskerville 6 graus forma. Leia-o. Vikir não poderia acreditar no que jogou quando jogou isso. O Hugo do Mundo recomenda um livro de esgrima? 4 formas. Qual é o limite que o sobrenome da van pode ir? Quantas 6 refeições? Formas de espada Baskerville. Essa esgrima, que lhe permitiu arrancar 6 dentes, só poderia ser dominada pela elite entre executivos e descendentes diretamente da família. Hugo agora permitiu isso a Vikir. Mesmo que seja uma leitura muito breve. Considerando que o Hugo atual tinha 7 dentes, e o Hugo antes do retorno sabia produzir novos dentes, o tratamento atual de Hugo era realmente pouco convencional. Comparada com as 4 formas que Vikir aprendeu antes de retornar, a sexta era uma esgrima poderosa que estava em um nível diferente. Mas, Vikir, almejando outra coisa, não ficaria muito visível. É só carne. Uma ideia tola que faria os outros desmaiarem se a ouvissem. Mas não sou estúpido o suficiente para me esforçar para exibi-lo. Obrigado. Com certeza vou ler e responder às suas expectativas. Vikir inclinou a cabeça e agradeceu a Hugo. Ele foi uma saudação muito humilde e educada, aparentemente impecável. Claro, se ele soubesse que tipo de mal se escondia dentro dele, Hugo teria parado Vikir mesmo que tivesse queimado a biblioteca. Pensando que havia encerrado todos os seus negócios, Hugo simplesmente virou a cabeça indiferentemente. Tendo obtido acesso à biblioteca interna, Vikir cumpriu educadamente até o final e então se virou e saiu da sala. Ele partiu em direção ao tesouro mais precioso de todos os Baskervilles. E assim encerramos mais um capítulo. Lembrando que temos capítulos novos toda semana, então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e comente o que achou. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo capítulo.